Bom dia, sétimo ano. Eu vou fazer a correção aqui agora das atividades que eu passei para vocês, né, de direcionamento. Então, rapidinho aqui, só repassar para vocês não ficarem com dúvidas aí nas respostas, embora, né, esteja bem facinho aí. Mas vamos lá. A primeira pergunta que eu passei para vocês, gente, foi perguntando sobre os tipos de vegetações que eu tenho aí na região sudeste, né? Galera, olha só. Vamos lembrar que na região sudeste eu tenho alguns tipos de vegetações, mas dois principais, que é o cerrado e a mata atlântica, né? Lembrando que a mata atlântica é uma vegetação, né, típica de lugares mais úmidos, com uma mata mais densa, né, uma floresta mais densa, e tem uma rica biodiversidade, né, neste bioma. E o outro é o cerrado, gente. O cerrado é um tipo de vegetação, né, que tem ali uma vegetação mais arbustiva, né, mas com as árvores afastadas uma da outra, os troncos das árvores são tortos, né, troncos tortuosos, e tem uma característica importante aí no cerrado, gente, que as plantas do cerrado, né, elas caducifoliam e são plantas xerófilas. O que é caducifoliam? Porque elas perdem suas folhas durante o inverno. E xerófilas, porque ela tem capacidade de reter água, né, também durante o inverno. Isso porque nessas áreas de cerrado eu tenho dois climas bem definidos, que é o inverno seco, né, e o verão com maior umidade. E nesse inverno seco, essas plantas elas precisam criar estratégias aí para conseguir sobreviver, certo? E nós temos também, gente, a vegetação litorânea, né, como por exemplo os mangues. E aí eu perguntei também quais são os tipos de climas, né, que eu tenho na região sudeste. Gente, vamos lembrar que eu vou ter o clima subtropical, que fica mais ali ao sul de São Paulo, né? Nesse clima subtropical, galera, eu tenho aí chuvas bem distribuídas ao longo do ano, né? Então não tem aquele período de seca. E outra coisa muito importante aí sobre o clima tropical é que ele tem a temperaturas mais amenas, né? E eu tenho o tropical atlântico. Gente, o tropical atlântico, eu tenho aí também chuvas, né? O ano todo, mas a diferença do subtropical para o tropical atlântico é que eu tenho as temperaturas mais elevadas. E eu tenho o clima tropical de altitude, que são climas típicos de lugares com altitude mais elevada, como por exemplo, Ouro Preto tem uma altitude mais elevada que Viçosa, então tende a ser mais frio, né? E sem falar que eu tenho também o clima tropical. O clima tropical, gente, eu tenho o verão chuvoso com temperaturas elevadas e eu tenho aí o inverno seco, né, com as temperaturas mais amenas, ok? E vamos lá, deixa eu só olhar a próxima pergunta aqui, gente, porque eu tô tentando abrir o negócio aqui, as perguntinhas e não... Ah, tá, vamos lá. A 3 eu tô perguntando, por que a região sudeste possui um grande potencial hídrico? Gente, além dos nossos rios serem bastante caudalosos, né, nós temos uma questão muito importante na região sudeste, que é a combinação do relevo com nossa hidrografia, com nossos rios, enfim, nós temos a combinação desses dois fatores. Vamos lembrar que eu tenho potencial elétrico em lugares que, além dos rios terem grande volume de água, precisa também ter força. E eu vou ter rios que têm força aonde? Lugares que têm o terreno mais declive, né? Mais alto. E a 4, gente, está pedindo para descrever detalhadamente os seguintes períodos da ocupação da região sudeste: mineração, cafeicultura e industrialização. Galera, seguinte, vamos lembrar que a mineração foi aí, começou no século XVII até o século XVIII e foi um período em que Minas Gerais começou a ser ocupado, né? Naquela época, eles vieram explorar recursos naturais como ouro, diamante, principalmente aqui em Ouro Preto, com a exploração de ouro, que foi uma das primeiras cidades, né, a surgir aqui na nossa região. E aí, gente, vamos lembrar que nesse período da mineração, além de favorecer o processo de ocupação, porque várias pessoas vão vir para cá para explorar esse ouro, nós vamos ter também a transferência da capital do Rio de Janeiro aqui para nossa região, que até então era Salvador, né? Lembrando que, gente, essa transferência foi feita pelo seguinte:
porque havia muito contrabando de ouro naquela época, né? E o ouro ele saía pelos portos, né, do Rio de Janeiro. O que a coroa portuguesa vai fazer então? Vai se mudar para próximo do porto, que assim eles vão começar a ter maior controle sobre o ouro que saía aqui do Brasil, né? E outra coisa muito importante também, gente, é que esse período de mineração, ele não foi muito longo, porque era ouro de aluvião, superficial. Não tinha muito ouro no fundo, lá atrás, sabe? Não tinha muito ouro no fundo dos rios mesmo, né? Então, foi um período muito curto. E também a cafeicultura. Gente, vamos lembrar que a cafeicultura se deu principalmente ali no Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e foi um período que houve atração de muitos imigrantes aqui para o Brasil. Por quê? Quando a cafeicultura começou, a mão de obra era escrava, ok? Só que, vamos lembrar, gente, que a mão de obra era escrava até ter a abolição da escravidão, né? Teve a abolição da escravidão aí, quem que vai ser a mão de obra agora? Os europeus, os asiáticos. E esses europeus e asiáticos vão vir aqui para cá não só interessados em trabalhar na panha do café, na produção do café, gente, mas países da Europa, né, asiáticos passavam por guerras, então eles também estavam fugindo dos seus países, né? Então, por isso que nós vamos receber aí um grande número de europeus e asiáticos, como italianos, né, como japoneses. Então, por isso que hoje nós temos uma região miscigenada, né? Por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem um bairro, o bairro Japão, que é típico de japoneses. Então, a cafeicultura atraiu muitos imigrantes aqui para nossa região. E o processo de industrialização, que vai começar com a queda da cafeicultura. Gente, é só a queda da cafeicultura que vai influenciar a industrialização? Claro que não, tiveram outros fatores, mas a queda da cafeicultura foi muito importante, porque com a queda da cafeicultura, ela foi motivada pela crise de 29, né? Aquela crise que aconteceu lá nos Estados Unidos. E o que acontece? Quando essa crise de 29 acontece aí, né, lá nos Estados Unidos, o Brasil não é que ele vai perder todos os mercados consumidores, mas os Estados Unidos, os países europeus vão querer comprar o café com um preço abaixo do mercado. Então, não vai compensar. Então, os produtores de café vão falar assim, ei, vou plantar café, mas não. Vamos investir em outra coisa, que eu tô tendo prejuízo. O que nós vamos investir, então? Aí vai vir um cara e vai falar, olha, gente, a gente já tem infraestrutura. Nós já temos aqui a ferrovia, os portos, tem tudo aqui para desenvolver uma indústria. Então, vamos abrir indústrias? Ah, bacana, mas vamos fazer isso sozinho? Claro que não. Nós vamos ter o incentivo do governo, que naquela época era do Getúlio Vargas, né? E, gente, olha só, a outra pergunta que eu coloquei para vocês aí é sobre o que é uma metrópole nacional. Galera, primeiro vamos lembrar o que é uma metrópole. Né? Uma metrópole é a cidade que exerce influência sobre uma região, como é o nosso caso aqui de BH. E vamos lembrar que uma metrópole nacional, ela não exerce influência somente na região que ela está localizada, ela exerce influência no Brasil inteiro, né? Que é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, vamos lembrar que na região sudeste nós temos duas metrópoles nacionais, né? Que são as metrópoles que exercem influência no Brasil inteiro, tá? E aí, por último, eu perguntei quais são as atividades econômicas da região sudeste. Gente, as atividades econômicas da região sudeste, nós temos a agropecuária, nós temos a mineração, nós temos as indústrias. Lembrando aqui na agropecuária, eu tenho a produção de suínos, eu tenho a produção de bovinos, eu tenho a produção de leite aqui em Minas Gerais, eu tenho a plantação de cana-de-açúcar, né? Eu tenho a plantação de laranja também, vamos lembrar que nós exportamos muita laranja. E eu tenho, por exemplo, a extração de minério, principalmente o minério de ferro, aqui em Minas Gerais, onde fica o quadrilátero ferrífero, né? Que pega ali Mariana, Ouro Preto, tá? E as indústrias, né? Porque desde o início da industrialização, nós começamos a nos industrializar. A industrialização começou aqui na região sudeste, tá? Então, essas são as atividades econômicas aqui da nossa região. Joinha? Desculpem me enrolar um pouquinho, gente, que tá difícil falar hoje, minha voz tá até meio ofegante, né?
Mas enfim, espero ter ajudado vocês. Beijinhos, até mais. Tchau, tchau.